Bom dia, amigos. Mais uma vez, temos a oportunidade de falarmos um pouco mais, eu diria quase dando uma continuidade ao que o doutor acabou de apresentar sobre a questão do equilíbrio. E dentro disso não teria como nós fugirmos que o equilíbrio está dentro de nós. E como nós vamos falar da ação energética do pensamento, quem é que pensa? O espírito. É um atributo, essa inteligência que somos nós, porque somos nós que realmente pensamos. E se pensamos bem, automaticamente nós temos o quê? Saúde. Saúde espiritual. Então, vamos mais uma vez navegar nessa jornada do conhecimento sobre a ação energética do pensamento. O pensamento, o que é o pensamento? O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual de cada criatura. A criatura, espírito. Uma espécie de matéria sutil e radiante, com um grande poder de plasticidade. Apresenta-se nos mais diversos tipos de oscilações ou vibrações. Propaga-se por ondas que se modulam pelo que sentimos e compreendemos. Então, veja aqui, com grande poder de plasticidade. O que nós queremos falar, e que hoje a ciência até inclusive diz, sobre a neuroplasticidade, e tudo vem se falando de plasticidade. Uma das propriedades do perispírito que nós estudamos é a plasticidade. É aquele modo que tem do espírito de se moldar, em virtude dessa matéria sutil. Que nem pegarmos uma massa e irmos modelando essa plasticidade. Nós, através do nosso pensamento, fazemos isto em tudo. Portanto, vamos entender o que são, então, essas ondas mentais. Onda é uma oscilação ou vibração que se propaga no espaço ou no meio material. Cada tipo de onda possui uma frequência específica, número de vezes que oscila num determinado tempo, que é essa vibração, essa frequência. Então, o pensamento, ele tem o quê? Uma vibração, ele vibra. Isso significa que nós operamos essa vibração de acordo como nós nos encontramos, de acordo como nós estamos. Então, vamos ver quais são os tipos de ondas. Ao pensar, o ser humano emite ondas mentais, caracterizando o seu grau evolutivo. E aí vem o que nós estamos fazendo agora, trabalhando a nossa pineal, de acordo com esse grau evolutivo, porque vamos acionar de acordo com esse grau evolutivo, na frequência da quantidade de vibrações que estamos emanando. E que onda nós queremos estar? Vejamos, ondas longas, de pequeno alcance, ondas médias, interesses menos imediatistas,
Ondas curtas, frequência elevada. E ondas ultra curtas, típicas de seres angelicais. Nós, digamos assim, ainda estamos, na maioria, nos encontrando, muitas vezes, nas ondas médias, indo para as curtas quando mantemos o hábito da oração, dos bons pensamentos, da boa vibração, ou seja, menos julgamento, menos críticas e mais conhecimento e mais amor. Portanto, para nós chegarmos nas ondas ultra curtas e nos mantermos aqui, precisamos precisamos nos conhecer. Precisamos saber exatamente o que viemos fazer aqui. Sabemos que temos essa plasticidade, essa ação, esse pensamento constante, que é uma responsabilidade nossa, que nós vamos ver mais adiante, do porquê dessa responsabilidade com os nossos pensamentos. Vejam que nós agora vamos adentrar a ação do pensamento nestes aspectos, porque falar sobre o pensamento é um campo muito vasto. Então, nós vamos trazer aspectos ligados à doutrina para que nós possamos prestar atenção como o pensamento atua. Então, no caso aqui da telepatia. O que é a telepatia? É uma transmissão e captação de pensamento, ou seja, tem uma transmissão, mas tem que haver a captação. Isto é telepatia. E isso se opera como? Entre encarnados, desencarnados e encarnados. Então, veja que automaticamente nós estamos fazendo isso frequentemente, através desse processo telepático. Então, a telepatia, ela é anímica, um atributo de quem? Da alma, do espírito. Aqui, rapidamente, não dá para nós contarmos exatamente todos os detalhes, mas nós trouxemos alguns casos de pesquisas comprovadas em laboratório, como é o caso das cartas Zener, quem já teve a oportunidade de conhecer. São várias cartas que foram utilizadas em laboratório e que, sensitivos, um recebia a carta, pensava, o outro em outro ambiente, no momento que era acionada uma lâmpada, ele se concentrava e automaticamente daí respondia o que o outro telepaticamente estava transmitindo. Então, transmissão e a captação. Então, isso é pesquisa de laboratório, realmente comprovando esse caso da telepatia. E agora, vem um assunto que eu gosto bastante de comentar. São as ideoplastias, ou formas de pensamento. São as paisagens mentais que criamos. Podemos criar flores, raios de luz ou dardos agressivos, que, imantados pelo nosso fluido vital, tornam-se ideias que têm vida e movimento. Vejam quanta responsabilidade que nós temos.
Aristóteles, há 2.500 anos, já dizia: tu és o reflexo do que pensas diariamente. Então, se eu penso mal, até mesmo de mim, o que eu estou fazendo comigo, o que eu estou produzindo em mim em matéria de saúde, porque as células do meu corpo, cada célula ali é um universo, é uma individualidade que compõe toda essa estrutura. Por isso que diz que este corpo físico também devemos cuidar para o nosso processo reencarnatório. Mas quando nos é dito isto, apenas assimilamos pela superfície. Não adentramos para entender o porquê de tudo isto, deste corpo físico, e ontem mostrado todos os nossos corpos, porque temos que cuidar, porque vamos retornar, e retornar muitas vezes, tendo a preocupação, a responsabilidade com o que estamos fazendo, não só conosco, mas com tudo que vivemos. Aqui, rapidamente, ontem já foi abordado pelo Dr. Ricardo, que esse caso aqui, realmente é um caso que ocorreu das formas pensamento, que são emanações mentais nossas ou de desencarnados, que são vivificadas por massas de fluido vital. E esta foi criada por um menino confirmado por um vidente, né? Aquela historinha do bicho-papão. Mas eu pergunto, quantos bichos nós criamos, que nós, nessas formas, pensamentos, que, mesmo que elas se diluam, mas diante da nossa criação, o que foi dito antes, eu posso criar flores, mas também eu posso pensar mal dos outros. E isto é um combustível para as trevas, tanto que nos dão um trabalho imenso nas reuniões de desobsessão. Então, portanto, pensamento, saúde ou doença? Hahnemann, o espírito pensa mal, a energia vital se desarmoniza e o corpo adoece. Nossa, Hahnemann já dizia isso. Mas nós, espíritos em evolução, ainda temos a dificuldade de vigiar os nossos pensamentos. Ah, quantas vezes ouvimos a vigilância e a oração. Não é simplesmente um ato religioso, mas é uma vigilância contando com esse corpo físico, que no momento que eu penso, eu poluo todas as células do meu organismo, se eu estou pensando mal do outro e pensando mal de mim. Então, essa doença desarmoniza esse modo de pensar, desarmoniza, sim, o meu corpo físico. E essa responsabilidade, que é o que eu acabei de dizer, que é vigiar os próprios pensamentos. E aí, se pensamos em alguém, já sintonizamos e emitiremos automaticamente
parte de nossas energias. Emitiremos automaticamente parte de nossas energias. A pessoa absorverá pela afinidade e sintonia, perceberá ou não, conforme sua sensibilidade e intensidade da emissão. Então, vejo que quando nós pensamos, olha só, já sintonizamos. Que sintonia é essa? Lembram das ondas no início? Pequenas, médias. Será que vamos nos sintonizar apenas superficialmente? Com quem que sintonizamos, além de um mau pensamento? Quando estamos alegres, como diz Alexandre para André Luiz, vê a pineal brilhar, ondas sutis descem até ela e ela se expande em brilho. O que é isto? É o contato com a espiritualidade. E quando pensamos mal, é o contato com quem? Com os que estão naquela afinidade, naquela faixa vibratória, pensando igual. Nós trazemos esse lixo mental para perto de nós. Isso é física, é química, a matemática de Platão. Isso é a realidade do que estamos fazendo agora. Então, vejam aqui a figura, o pensamento, que é uma emanação energética peculiar de cada um de nós. A transferência de energia, só pelo pensar. Então, quando eu me aproximo de alguém, sendo médium, tenho uma facilidade enorme de perceber, e às vezes eu tenho que pedir um socorro, porque se a pessoa está falando alguma coisa que não é verdade, a gente vê os obsessores ali falando algumas coisinhas e a gente tem que dizer, pois é, aquele irmão que também está em evolução como eu. Então, quer dizer, tem que fazer toda essa reflexão, por quê? Para eu não entrar na onda dos obsessores que estão acompanhando a pessoa, porque a pessoa está olhando para você, está mentindo, você não vai dizer, poxa vida, fala a verdade. Não posso fazer isto. Tenho que ainda orar. Portanto, aonde estão todos esses registros, né? Os famosos registros akáshicos, que são arquivos dos pensamentos armazenados na grade eletromagnética do planeta e do cosmos. Esses registros akáshicos são dinâmicos, formam correntes de pensamentos chamados noures. Esses registros, exemplificando rapidamente, é que nem nós entrarmos numa grande biblioteca, imaginar que isso aqui tenha uma série, uma coleção enorme de livros, falando de biologia, de química, de física, de tudo. Estes são os registros, porque tudo que nós fazemos está lá, os registros. Registros do cosmos, de tudo que já foi vivenciado nesse universo inteiro. E eu acesso esses registros, mas eu acesso conforme essa evolução progressiva. E as noures são essas correntes de pensamento em que nos encontramos de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com a sintonia. A psicocinesia ou telecinesia também é uma ação do pensamento sobre a água, uma experiência também de cientistas franceses,
Chevalier e Hardy. Mas tem uma experiência também magnífica, além desta, do sensitivo, que aqui consegue, através do pensamento, sobre um aparelho, gotejador psicocinético, que a gotinha cai por esse instrumento e, pela ação energética do pensamento, consegue separar a gota na lâmina. Observado isso em laboratório. Mas hoje nós temos experiências, porque somos compostos de água, e nessa experiência da água a gente vê a influência do pensamento. Quando eu penso mal, só a água sofre um choque, que eu diria, anímico, porque naquele momento, energias densas, olha a agressividade do que eu penso, não só no pensar, mas quando eu expresso uma palavra articulada, ela veio por onde? Por esse pensamento. Vamos para o próximo. Esse é um trabalho magnífico. A irradiação. O que é essa irradiação? Transfusão amorosa de energias, efetuada à distância, a outra pessoa ou local, pela ação energética do pensamento da equipe estruturada para esse fim. Então, na casa espírita, grupos se reúnem e alguém traz um caso, alguma enfermidade, um caso de câncer ou qualquer outro caso, e aquele grupo, naquele momento, junto com uma equipe espiritual, logicamente, através, que vai acionar o que também? A glândula pineal. Aquela amorosidade da condução da palavra articulada, mas emanada pelo propósito, pela vontade, por aquele pensamento de amorosidade, a espiritualidade leva esse combustível maravilhoso até aquela pessoa que padece daquele mal. Olha o poder que nós temos e carregamos dentro de nós. Não precisamos olhar para o lado. Basta termos a vontade para modificar o pensamento. Está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem isso para nós. Basta a vontade, em questão de segundos. Essa vontade se opera. Basta querermos. A ação energética do pensamento, novamente a questão da plasticidade do perispírito. Olha o que um ser, quando está com ódio, com raiva, com culpa. Os casos de zoantropia, licantropia, ovoidização, podemos adquirir lá no astral aspectos de vidas passadas, que é um outro caso. Mas, no caso de zoantropia, licantropia e ovoidização, se nós aprendemos que o perispírito, através da questão de ter essa propriedade que é a plasticidade, e que quando pensamos mal, o nosso corpo pode, vejam, se transformar com o aspecto de um animal. Será que a gente consegue assimilar de verdade isto? Não é para assustar, não. É conhecimento, é mudança. Se nós desejamos um planeta melhor, a mudança se opera em nós. As reuniões mediúnicas para esses casos estão aí justamente para quê? Para essa transformação. Bom, acho que em virtude do tempo,
Nós temos aqui o pensamento e criações umbralinas, que somos co-criadores em plano menor, sejamos então co-criadores de belezas fluídicas, como estas. A psicometria, que é a captação de registros dos pensamentos que impregnam os objetos, né? Como um sensitivo capta. Então, a questão da psicometria, sentir e buscar tudo o que está impregnado naquele objeto, pelo pensamento, né? Existem reservatórios carregados de energias de pensamentos. Os obsessores coletam fluidos impregnados pelos nossos pensamentos. Então, se nós pensamos mal, nossa, isso é um arcabouço para as trevas. Eles se utilizam dos nossos pensamentos. Então, imagina como é que a crosta terrestre, quando nós estamos no trânsito, na cidade, ou até mesmo aqui, se nós não estivermos prestando atenção, aproveitando este momento, cada um de nós agora está sendo instrumento de trabalho para os hospitais. Ah, se nós fôssemos assim lá, o tempo todo, que sejamos cada vez mais esse instrumento de amor. Bom, amigos, em virtude do nosso horário, energia extrafísica em nós. Ao falarmos de nossos problemas aos outros, criamos uma imagem nossa. Quando eles pensam em nós, reforçam a imagem e as formas de pensamento que nos fornecemos. E essas retornam a nós. Isso é extremamente importante. Aqui, pode haver formação de um embrião apenas pela ação energética do pensamento? Na gestação sem espírito? Questão 356 do Livro dos Espíritos, sim. André Luiz explica que pela ação mental da mãe. Então, pode haver um aborto aparentemente espontâneo apenas pela ação energética do pensamento da mãe? Sim. Força mental negativa. Isso está no livro Gestação, do Dr. Ricardo Bernardi. O mundo de regeneração. Espíritos com energias mentais de padrão inferior não reencarnarão mais no nosso planeta. Não haverá o quê? Sintonia. E as plantas, para que elas fiquem bonitas assim, também a nossa energia, o contato e o pensamento com elas. Aí aqui nós temos a experiência de Baxter, plantas que acusaram no polígrafo a presença do agressor de outra plantinha da mesma espécie. Rapidamente. Num laboratório, um aluno passa por um conjunto de plantas e estraçalha. Aí, estraçalha uma delas, desculpe. Aí chama outro grupo de alunos. Aí as plantinhas não reagem, mas quando entra aquele que estraçalhou uma das plantas, as outras reagem e a outra também. Então, ou seja, como nós sentimos, as plantas sentem, os animais sentem, tudo sentem. A presença de quê? Fazer o bem é ser inteligente por princípio científico. Em virtude do tempo não dá muito para a gente explicar, mas eu acho que já deu o meu horário. Falta alguns minutos ou não? Já passou? Já está na hora. Oi? Está na hora. Está na hora? Mais 5 minutos. Mais 5 minutos? Ah, então tá bom. Obrigada. Obrigada. Essa palavra, fazer o bem, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei tão intrigada. É ser inteligente por princípio científico.
Aí eu parei e pensei, Pastorino nos diz isto. E eu fiquei a pensar comigo, por que por princípio científico? Nossa, estava diante de mim. Se o Espiritismo é ciência, é filosofia, religião ou ética moral, a questão de dizer se é religião para alguns ou a questão não importa. Eu diria que o Espiritismo é amor. Esse é o grande convite. A ciência que nos traz o conhecimento para entendermos desse pensamento que produzimos em nós, que ao reencarnarmos, voltarmos ao educandário, que não é fácil. Mas ninguém disse para nós que também seria tão difícil. Basta termos a vontade de realmente querer mudar, querer que ao olhar o outro que está ao meu lado, não é apenas mais um indivíduo. Querendo ou não, nós somos irmãos. O que estamos a fazer? Eu diria que se Jesus viesse ao plano terrestre, fisicamente, porque espiritualmente Ele nos acompanha, e eu vejo isso nas reuniões mediúnicas, sendo levada, olhando o planeta Saturno à distância, e a gente vê aquela gleba de espíritos maravilhosos, emanando seus pensamentos em direção à Terra, como a nos dizer, estamos aqui dando as mãos, pois o planeta que atravessa esse período de transição, uma transição interna, de mudança dos nossos pensamentos, nos requisitando para cada vez mais, além do conhecimento, abraçar-nos, nos amarmos, porque seremos nós também iguais a esses espíritos que ao redor de Saturno ou de outros planetas emanam para nós porque desejam que nós alcancemos essas conexões que Kardec tanto nos fala, da ciência, a filosofia e o amor. Meus amigos, volto para o Brasil, levando comigo lembranças de cada um de vocês, de cada emanação, de cada participação, pois aqui, como médium, a coletividade de espíritos, a quantidade de irmãos que estão sendo assistidos, me emocionam e emocionariam a qualquer um que pudesse ver com os olhos da alma. Tenham todos um bom dia, uma boa jornada. Obrigada. Muito obrigada, doutora Giovana Rossi, pela sua participação. Muito obrigado.